Capítulo 24, nós estamos em divórcio. Isso. Todos abertos lá no livro? Pode começar a abrir. Falta só Capítulo equipar. Que abre a 24. Torá, se equipar. Posso fazer só um comentário aqui? O João Carlos falou assim, olha, uma pena nós termos acesso à Bíblia contaminado com várias tradições e manipulações, traduções e manipulações. João Carlos, pensa comigo, por um lado, você está coberto de razão. Por outro lado, se nós tivéssemos um texto absoluto que não exigisse a retirada desse espírito por detrás da letra, que mérito teríamos nós e o que seria a palavra escrita? Então, tem os dois lados da moeda. Eu concordo com você, eu te entendo. Ai de nós que traduzimos e traímos e manipulamos a religiosidade. Ai de nós, coitado de nós que fizemos isso no passado. E, por outro lado, isso também traz a autorresponsabilidade de cada um pesquisar o espírito por detrás da letra e não aceitar a letra morta como se fosse vida. Vamos lá. Se um homem se casa com uma mulher e tem intimidade com ela, acontece que ela não é agradável aos seus olhos, porque ele descobriu algo imoral sobre ela. Ele escreverá uma carta de divórcio e a colocará em sua mão e mandará embora da casa dela. Se ela sair da casa dele e se casar com outro homem, e esse último marido odiar e escrever uma carta de divórcio e mandá-la embora de casa, ou se esse último que a tomou como esposa morrer, seu primeiro marido que mandou embora não poderá tomá-lo novamente como sua esposa. Depois, ela fica impura para ele, pois isto é uma abominação aos olhos de Deus. E você não trará pecado para a terra do Eterno, seu Deus, que está dando a você como lembrança. Aqui tem algumas questões bem interessantes. Então, vamos lá. O processo de casamento e divórcio tem um longo livro do Talmud discutindo. Esse livro chama-se Masechet Getim, o Tratado dos Divórcios. Então, o casamento, para o povo de Israel, ele é tido como um contrato onde exige obrigações. Isso que nós vivemos nos dias de hoje é uma herança do povo de Israel. Então, o primeiro Código Civil do mundo é o Código Civil sobre casamento, é o Código Civil britânico. E o Código Civil britânico, ele foi totalmente inspirado aqui no Talmud. Então, o primeiro compêndio do Talmud impresso na história do planeta Terra pertencia à família real britânica, que comprou para que fosse pesquisado e fosse inspirado o Código Civil de Casamentos da Inglaterra. Agora, aqui acontece algo interessante. O homem, para se casar com uma mulher, ele tem que cumprir uma série de rituais. Então, o primeiro ritual que nós encontramos é o homem devendo entregar um presente que tenha valor numérico. Então, vou contar uma história para vocês. Fui ser padrinho de vários amigos, já fui padrinho. Fui ser padrinho de um amigo judeus. Fui ser padrinho agora recentemente, lá nos Estados Unidos, de um amigo judeu. E ele falou, Álvaro, você pode trazer a aliança para mim do Brasil? Então eu fui lá, comprei a aliança, levei. Foi preso no aeroporto. Oi? Foi preso no aeroporto. Não, uma aliancinha de ouro, de bobeirinha. Nada demais. Levei a aliança para ele. Quando eu levei a aliança para ele, ele foi pegar, eu falei, aqui eu não posso te dar essa aliança. Você tem que comprar ela de mim.
Porque, afinal de contas, você entrega a aliança como parte desse, que alguns vão chamar em português, o dote, que está sendo dado para a sua esposa. Ele falou, então, quanto você me faz? Eu falei, vou te fazer $5. Foi simbólico. Ele pegou a aliança e fez isso daqui. Falei, agora levanta a aliança. Ele levantou. Segundo a lei judaica, quando você fala assim, vou te vender essa garrafinha. Essa garrafinha, essa tampa de garrafa, essa garrafinha, o Elahá me faz o Pix, R$5. Ainda não é dele, pela lei judaica. Ele precisa de tomar posse e levantar. Então, o que acontece no casamento? No casamento, o homem entrega a aliança, assina-se uma ketubá, que nesse caso eu fui testemunha, que são duas testemunhas. O que é uma ketubá? Lirtov é escrever. Kotev, são derivados. Ketubá é um documento escrito, uma escritura de casamento. Então, essa escritura de casamento, ela tem ali deveres do marido para com a esposa. Olha só que coisa linda. E esses deveres, eles estão, e esses deveres estão pautados da moral judaica. Na moral judaica. Agora, olha, da onde sai a brincadeira com sogra? Da onde sai? Porque no passado, no Brasil, para os judeus faradim, quem segurava a ketubá? A sogra. Quando o marido desviava, ela levava o contrato e falava, olha aqui, você errou. Está aqui no contrato que você tem que fazer assim. Então, quem cobrava o marido era a sogra. Daí nasce, no Brasil, a brincadeira que a gente faz com sogra. Então, não tem nada de... nada. É uma questão de origem judaica na nossa história. Agora, olha que legal. Depois que a pessoa entregou o bem de valor, assinou a ketubá, o que ela precisa? Ela precisa de ter aqui o que é descrito como a intimidade com a mulher. Então, são três elementos aqui que nós encontramos para a pessoa estar 100% casada, segundo a lei judaica. Esse documento, a Ketubá, por exemplo, é um documento que até hoje, por exemplo, eu quero provar que o Elahá quer provar que a avó dele era judia, com documento. Ele vai lá, pede para a avó, pega a Ketubá da avó dele e leva na sinagoga. Fala aqui, ó, Ketubá deu origem à minha mãe é judia, eu sou judeu. Por quê? Porque para se assinar a Ketubá existe um processo de investigação, de conhecimento. Beleza. Agora, carta de divórcio. Maravilhoso. Maravilhoso por quê? Maravilhoso. Porque antes você matava quando você não queria estar com a pessoa. Hoje a gente vai matando aos pouquinhos. Infelizmente a gente faz isso de vez em quando. Mas aqui vai lá. Importante observar que nós estamos falando de uma lei 1.300 anos antes de Jesus. Nós não estamos falando de uma lei moderna. Nós estamos falando de uma coisa muito antiga e que já estabelecia que o casamento não precisaria ser para toda a vida e que poderia haver a dissolubilidade dos laços de casamento. Isso é tão maravilhoso porque a mulher não é propriedade dele, ele não é dono dela, ele não dispõe dela como um objeto e que ela pode construir a sua vida, porque ela pode casar de novo. Vocês viram que ela pode casar de novo? Então, tão bonito isso. E veja, está dito lá que a razão que ele tem para dispensá-la é descobrir nela, estava vendo aqui no texto em Esperanto, que o meu hebraico não chega tanto, mas aqui no hebraico diz assim, porque ele encontrou nela algo digno de vergonha, rontindai ion, são coisas envergonháveis. Então, ela fez algo que o envergonha. Não é porque ela espreme a pasta de dente no meio e ele gosta que esprema do fim para o começo que o casamento não vai dar certo. É preciso ter uma coisa que envergonhe para que justifique esse processo.
Mas eu queria só destacar aqui, Álvaro, antes de você seguir, o fato de que, num período muito anterior ao próprio cristianismo, nós já tínhamos uma percepção de que as relações conjugais podem não durar toda uma existência. E aqui, ela você colocou e complementou questões extremamente importantes, e aqui tem uma questão na sequência desse parágrafo que a gente leu. Ele vai dizer o seguinte, quando a gente leu, que se, por exemplo, A era casado com B, então, o professor Celestino casado com Dona Graça, o professor Celestino, eles decidem se separar. Shalom. Seja feita a paz, Deus nos livre. Tá? Vamos supor, isso aconteceu, beleza. O professor fala, não, eu não quero mais casar, não quero mais ficar casado, não quero. Então o rabino vai chegar para ele e vai falar assim, o juiz que vai fazer, o rabino que vai fazer o get. O get é a carta de divórcio. É a carta de divórcio, é a carta que livra a pessoa daquele compromisso, que faz a anulação da promessa e do contrato que foi constituído. Quando o professor falar, eu quero isso, o rabino vai falar, você tem certeza? Vai para tua casa e pensa um mês. Vai para tua casa e pensa uma semana. Vai para tua casa e pensa. Por quê? Se você separar, não pode mais casar com ela. É muito comum a gente ver pessoas reencontrando depois que se separam os seus primeiros namorados, seus primeiros amores, e casarem novamente. Aí o judaísmo, assim, eu lembro que o rabino falava, mas se você... Não estou julgando, pelo amor de Deus. Se você vai encontrar lá na frente e querer viver bem, então por que você não faz tudo que você pode hoje para viver bem? Sempre. Se lá na frente você não precisa reencontrar. Então eu não entendi. A pessoa, vamos supor, o professor se separa, vai lá, vive qualquer situação, uma aventura, ele não pode se casar novamente com a Dona Graça. Ele escolheu com ela, ele pode casar com outra, mas com ela não. Sim, mas o que é que tem a ver a minha adolescência, o meu amor da adolescência? Não entendi essa parte. Porque hoje em dia, não hoje em dia, na psicologia é muito comum. Na psicologia existe uma razão para essa, eu não sei explicar qual é esse complexo. Mas é muito comum a pessoa se separar e retornar a amores os primeiros amores da juventude, primeira namorada ou alguém assim. Isso é extremamente comum. Sim, então, mas eu não casei com a minha namorada da juventude. Mas aqui no judaísmo eu não tinha essa parte, né? Entendi. Então, mas eu vou fazer vou aproveitar a sua ideia. Existe hoje uma coisa muito comum, que é o casal vive, não dá certo, ele se separa. Os outros, eles vão viver outras experiências e depois descobrem que eram mais felizes com os parceiros que eles já tinham casado. E aí acaba acontecendo que eles reatam e seguem a vida deles agora com uma experiência de um hiato, né? uma separação no meio. Esta separação no meio, no caso, é que no judaísmo nós não teríamos. Né? Uma vez separado, separou. Ela pode casar com outro, mas comigo não casa mais. Isso aí. Uma vez separado, separou-se. Já era. Acabou. Agora, Elahá, é muito revolucionário isso. Porque o ideal seria nós casarmos por completa afinidade no nosso propósito de vida. Se todos os casamentos fossem obtidos a partir do crescimento espiritual que pode proporcionar e o apoio para o crescimento espiritual que pode proporcionar um ao outro, não teria casamento que daria errado nesse planeta. Todos os casamentos seriam, do ponto de vista do espírito, uniões, vamos assim dizer, inquebrantáveis. Agora, qual que é o problema? Que muitas vezes a gente procura os parceiros, parceiras, a partir de perspectivas muito mais humanas. Então, o que essa pessoa pode me oferecer materialmente, na questão das minhas paixões humanas? Dinheiro acaba, beleza. Olha para nós três, gente.
Meu Deus Quando eu do céu. olho para mim, quando eu era novo, eu olho hoje, eu fico, meu Deus, Meu Deus, como eu pude chegar aqui? como pode chegar a Coitadinho, isso? Eu vou mais direto ao assunto, eu nem olho mais, não tenho eu coragem. nem olho mais. Eu tiro foto de documento de olho fechado, para não correr o risco de viver. Isso, exatamente. Então, a- se nós, quando nós escolhemos, como vai dizer, mano, espíritos conscientes fazem a primeira escolha que eu disse. Espíritos inconscientes vão fazer a escolha por conta das questões materiais. Quem somos nós? Espíritos entre um e outro. Nós estamos nessa jornada, estamos, vamos dizer assim, no meio do caminho. Então, gente, que deu, como é a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, professor? Com relação a quê? Não, é por causa da dureza dos vossos corações, né? É, Exatamente. mas Exatamente. isso aí está em Mateus 19, onde Jesus dá uma colaboração muito interessante sobre isso, porque quando Jesus terminou essas palavras, partiu da Galiléia para a Judéia, além do Jordão. Acompanharam grandes multidões e ali ele os curou. Alguns fariseus aproximaram-se dele, querendo pô-lo à prova. E perguntaram: é lícito repudiar a própria mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo, não é coisa. Não. Ele respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Eles, porém, objetaram, contra-argumentaram. E por que então ordenou Moisés que se desse carta de divórcio quando repudiasse? E Jesus disse: Moisés não ordenou, Moisés permitiu, por causa da dureza dos vossos corações. Porque no princípio não era assim. Então veja como Jesus é profundo naquilo que tudo que a gente apresentou aqui, porque o Gênesis 4, o Bereshit, ele diz assim: Adão conheceu Eva e ela concebeu. O verbo ladate aí, conhecer, é um verbo que não é apenas conhecer materialmente, nem ficar. É a união espiritual, a inter-relação espírito a espírito. É saber com quem você vai se unir, porque se você escolher a pessoa certa dentro desses princípios, não vai precisar de divórcio. Mas o homem também abusa do fato do machismo. Jesus sabia o que estava dizendo. A dureza dos nossos corações é que é a tristeza do planeta e da nossa vida. Não é o uso da lei, é o abuso do uso da lei que faz os distúrbios que a gente conhece aí. Então, Moisés não ordenou, ele permitiu, segundo Jesus. Porque é como diz assim, aquilo que já não é mais possível de se viver junto, é melhor amigos separados do que inimigos juntos. Moisés permitiu por causa da dureza, vocês nem souberam escolher e já estão se separando. Essa é a questão. Agora tem um negócio aqui interessante, professor Ilá. Um comentário do Rebbe de Lubavitch que diz o seguinte, que toda vez que nós assumimos uma missão espiritual, existe a possibilidade de divórcio. Tal qual nós necessitamos da fidelidade moral para o cumprimento das relações conjugais, é necessário a nossa fidelidade moral para que possamos esposar uma missão espiritual, seja essa tarefa na oratória, seja essa tarefa na mediunidade, seja essa tarefa na direção de uma casa espírita, seja essa tarefa na condução de um grupo De uma família. de uma família, o que quer que seja. E aqui entra uma discussão interessante, porque Rav Shammai, um dos grandes
opositores, o grande opositor, De Hillel. ele diz que um casamento não deve nunca ter fim. E aqui ele diz isso a um casamento espiritual, a um compromisso espiritual assumido. Já ele iria dizer, diferente disso, ele iria falar que você pode, sim, para que venha a assumir outro casamento espiritual. Ou seja, para que você venha dar continuidade. Não se vê o fim de uma missão com tanta dureza. Vamos dar o exemplo aqui. Médiuns, pessoas que, por exemplo, nem todo mundo que vem ao espiritismo tem a obrigação de ser espírita para sempre, para o resto da vida. Mas alguns de nós elege, dentro do seu planejamento reencarnatório, o compromisso com o espiritismo, seja na mediunidade, seja no campo de qualquer tarefa espírita. Aqui o que está sendo dito é que se uma pessoa falhou nesse compromisso, sim, temos aqui que reconhecer. Foi por uma questão de moralidade, algo que nos envergonhou, trouxe o Elahá ali no Esperanto. Então, uma situação dessa se ocorreu, tudo bem, eu não preciso me sentir acabado para o resto da vida, eu posso assumir novas tarefas. Vamos recomeçar a vida. Desde que eu queira recomeçar. E recomeçar necessita, vamos assim dizer, reciclar, renovar o espírito naquele ponto onde houve equívoco. Então, aqui é trazida essa mensagem espiritual sobre o casamento. Muito Olha só. Não, Adriano, coloca aí para nós, para a gente ver. Adriano, está me ouvindo? Adriano já dormiu há muito tempo. Se ele estiver acordado... Ronque baixo, ronque baixo. Olha aí. Quando eu era novo, eu era assim. Meu Deus, esse é o Daniel, esse não é você. Olha o que sobrou, gente. Olha o que sobrou. Sobrou só, não sobrou nem a capa da gaita. Não sobrou nada. Você não pode nunca dizer igual Roberto Carlos, esse cara sou eu, porque não é mesmo. Melhorou, viu, Elahá? Melhorou. O tempo fez bem. Meu amigo, isso aí é a minha carteira de identidade lá em Rondônia. Olha, aparece aqui Rondônia no canto, tá vendo? Estou vendo. Oh, meu Deus. Esse é um problema de junta, né? Junta tudo e joga fora. Meu Deus. Quando eu olho, eu já fui assim um dia. Meu Deus do céu. Nem minha mãe me reconhece. Mas vamos lá. Que beleza, hein, Elahá? Oi? Beleza. Que beleza, hein? Para você ver aonde eu cheguei, coitadinho. Quando eu falo que eu tenho 103, ninguém acredita. Elahá, então, ali é o Daniel, não é você. O Daniel é a sua cara. É muito parecido, né? Nossa. Eu olho e digo, gente, é a cara dele, coitado. Eu digo para ele, meu filho, eu tenho uma péssima notícia para você. Olha essa foto, é a sua cara. Agora olhe para mim. É o que está reservado para o futuro. Mas vamos lá. Essa questão do divórcio, eu acho assim muito interessante pelo fato de que dentro do judaísmo, embora a gente tenha dentro do decálogo escrito assim, e o homem não desejará nem o burro, nem o jumento, nem a casa, nem a serva, nem o servo, nem a mulher do próximo. Ou seja, a mulher está misturado com jumento, com coisa, com casa, com tudo. A Igreja Católica ainda deu uma tentativa de separar, botou a mulher no 9º e botou o resto no 10º, mas não é assim que está no decálogo, não. Está tudo no mesmo saco. Mulher e coisa é tudo um trem só. E você vê que mesmo com essa leitura de que a mulher tem essa visão que nós podemos imaginar que seja de um objeto, aqui nós temos a possibilidade de ver a percepção do legislador em enxergar a possibilidade de que nós tenhamos o direito de fazer uma nova história nas nossas vidas, né? Isso é muito bonito. Acho que a gente não vai conseguir falar hoje de Halitza, né? Talvez não, mas olha aqui, tem o quinto Elahá. Ele é muito bonito, esse quinto versículo, que ele vai dizer assim, quando um homem toma uma esposa nova, né? Não, peraí, Álvaro, antes,
O professor Severino ia fazer um comentário e eu cortei ele para mostrar aquela foto ridícula. Deixa ele abordar e você abre aí essa parte nova. Jorgito, eu ia fazer um comentário, mas obnubilou meu pensamento e eu não me lembro mais. Ele ficou tão chocado com a foto que até esqueceu o que ele estava falando. Eu acho aqui agora é outro assunto, mas é dentro do mesmo, que a gente deveria tocar alguma coisa sobre o levirato, nesse caso. A gente está falando de casamento, né, de divórcio. O levirato aí teria, portanto, para esclarecer muita coisa dentro do judaísmo e dentro da união, né, dos casais. Eu vou fingir que eu sei que é levirato. Eu vou fazer uma cara de paisagem aqui, vou fingir que eu sei o que é. Talvez eu não conheça a palavra em português. Mas o levirato é uma lei judaica que obriga a mulher casada com um homem, quando ele morre e eles não têm filho, que ela casa com o irmão dela. Halitza. Halitza. Isso aí. Eu falei, eu não vou conhecer em português, porque... É exatamente o Halitza aí que o Jorge levantou, que é para poder permanecer, inclusive, eu acho assim uma lei até reencarnacionista, né? Porque diz a lei que o irmão que desencarnou pode voltar como filho que foi esposa e o seu irmão. Ele volta para a família. E tem uma pergunta dos saduceus para embananar Jesus em cima disso também, em cima do levirato, quando ele diz assim, perguntou a Jesus, um homem casa com a mulher casa com um homem, ele morre. Ela casa com seu irmão, ele morre. Ele casa com o outro mais jovem, ele morre. Até o 7º ou 8º. Quando chegar no mundo espiritual... Quando aprender essa mulher... que ela está envenenando gente, né? Está envenenando esses maridos. Eu acho que Jesus, em vez de responder essa pergunta do saduceu, que não acreditavam na ressurreição, ele devia ter perguntado qual é o nome do veneno que ela dava para ele. Né? Jesus devia ter feito essa pergunta. Mas Jesus dá uma resposta muito interessante, que ele diz assim, do lado de cá não existe homem nem mulher, mas anjos de Deus, ou espíritos de Deus. É também dentro dessa mesma lei do levirato que eu acabei de trazer para vocês. Me fez lembrar Abraão, não da Torá, um outro, que casou com Rivka, com Rebeca. E ele... Minha avó, hein? Então deixa eu mudar o nome. E ele, quando casa, eles passam a vida junto, ele está no leito de morte, ele diz assim, Rivka, Rebequinha, eu queria te dizer que no primeiro ano de casamento, me lembro até hoje, estourou a Primeira Guerra Mundial, a gente teve que fugir. Mudamos de país para um lugar que não tinha nada. Começamos a vida. Depois de 10 anos de casado, passada a guerra, a gente reconstruiu tudo. Vem o pogrom e leva todos os nossos bens. A gente precisa de mudar mais uma vez de país. A gente vai morar na Alemanha. Na Alemanha, a gente começa a viver, quando a gente reconstrói tudo, começa a Segunda Guerra Mundial. A gente perde tudo, precisa de fugir. E você ali, sempre do meu lado. A gente vem para o Brasil, você do meu lado, o navio afunda, só nós dois sobrevivem. Você ali do meu lado. A gente muda, vem a nado, fugindo dos tubarões, você ali do meu lado. Quando a gente chega no Brasil, reconstrói tudo. Depois de 10 anos, a grande tempestade que inundou a nossa cidade, a gente perde tudo de novo. E ele vai contando. E você ali do meu lado, agora já com os 98 anos de idade, eu queria te dizer que azar que você me deu. É uma piada judaica, só para se entender. O judeu tem o humor.
só trouxe azar na vida dele, né? Você deu um azar danado. O judeu tem um humor. A piada judaica ela é muito importante para o judeu. Mas também eles É têm. tanta perseguição, é a válvula de escape para as pressões do mundo. Então a gente faz piada com a nossa história, com os nossos costumes, mas não tem nenhum tipo de maldade, nenhum tipo de nada. Mas É só também. uma forma de olhar para a nossa história e falar: meu Deus, vai ser difícil. Escolhe bem com quem você casa, porque não importa quem seja, se a pessoa for boa, estiver te apoiando e você apoiando ela, dá para passar as adversidades. Mas também. Eu lembrei dessa piada. O judeu também, quando ele pode, ele também é romântico. Ele também trata muito bem. Eu vi um diálogo onde o casal também era Sara e Jacó. Não era Abraão e Sara, não. Era Sara e Jacó. Eles conversando, e ela conversando com ele. Jacó, tivemos realmente grandes mudanças na nossa vida. As coisas foram acontecendo, as coisas foram acontecendo, vieram muitos invernos, vieram muitos verões, e a gente sempre ali juntos. E hoje, né, a gente já está na velhice e parece que tudo passou. Aí ele: não, Sara, você está enganada. Com você é sempre primavera. Ah, que bonito. Eu achei muito bonito essa. Bonito. Não tem aquela também do Rabino do Casamento do Leão? Não tem aquela? Tem, eu achei maravilhosa do rato. O rato vai lá. Depois vocês veem na internet o Rabino contando do Casamento do Leão. É ótimo. É muito. O versículo 5 aqui vai trazer algo que eu acho que vale a pena a gente comentar hoje. Você vai passar para o Halitza ou não? Não, eu vou entrar aqui. Quando um homem toma uma esposa nova para si, ele não deverá sair para a guerra. E nenhuma obrigação militar será imposta sobre ele. Ele permanecerá em sua casa por 1 ano, e fará a esposa a quem ele tomou feliz. É um mandamento da Torá fazer a esposa feliz. É mandamento divino, é cumprir com a lei divina para o judeu. Está escrito aqui. Então, aqui, você não pode sair para a guerra. Agora, eu vou contar uma coisa, porque eu contei a piada, eu tenho que fingir que eu sou uma pessoa muito séria. Então, eu vou contar que um dos momentos mais bonitos para mim do Shabat, da comemoração da entrada do 7º dia, é quando antes do Kiddush, antes do momento da refeição, canta-se uma música, ela em aramaico. Ela é escrita por rei Salomão. E ela diz assim: Eshetz haiminsa verachois mipinim mikra bata bale bala veshala lo yechsar gamloto velora kolye chayecha dashatzemer fishtim. E aí segue a música. Ela é muito bonita. E essa música, ela fala o seguinte: quem pode encontrar uma mulher virtuosa? O valor excede muito o das joias. Por que uma mulher virtuosa? Porque o que trouxe o divórcio foi a imoralidade que existe entre os dois nesse relacionamento. A mulher virtuosa é a que observa os valores, a lei divina. Então, seu valor excede o das joias. O coração confia no seu esposo e o do esposo confia nela. Benefício não lhe há de faltar. Ela o trata com bondade, nunca com maldade. Todos os dias da sua vida, ela procura o lã, o linho, trabalha de bom grado. Ela é como navios mercantes, traz o alimento de longe, levanta-se enquanto ainda é cedo para sustentar o seu lar e estabelecer as tarefas de suas criadas. Ela avalia um campo, adquire
Com seu lucro planta um vinhedo, aqui no sentido espiritual da unha, da uva. Ela cinge nos seus lombos força e dobra o seu braço. Ela está ciente de que o seu empreendimento é proveitoso. Sua lâmpada não se apaga à noite. Ela põe as suas mãos sobre o fuso e as suas palmas empunham a roca de fiar. Ela oferece a sua mão ao pobre, estende as mãos a todo necessitado. Ela não teme por seu lar durante o frio, pois toda sua família está vestida de lã escarlate. Ela faz sua própria tapeçaria. São vestes de fino linho e púrpura. Seu marido é famoso nos portais. Ele se senta com os anciões da terra. Ela fabrica roupa branca e vende. Provê cinturões aos mercadores. Força e dignidade são seus trajes. Ela olha sorridente para o futuro. Abre a sua boca com sabedoria. Ensina e o ensinamento da bondade está sobre sua língua. Ela observa a conduta de seu lar e não come do pão da ociosidade. Seus filhos levantam e a aclamam. Seu marido a enaltece. Minhas filhas têm feito obras meritórias, porém tu superaste todas elas. O encanto é enganoso e a beleza nada vale. Uma mulher temente a Deus é a que deve ser louvada. Elogiem-na por suas realizações e por suas obras que louvem nos portões dos céus. Que bonita, né? Eu acho tão linda essa... Esse é provérbio, né? Não é provérbio, não. É. Eu conheço, eu tenho essa oração feita, colocada num quadro, em hebraico. Muito interessante. É linda, né? E você vê aqui falando do valor, da estrutura moral, porque vale a pena dizer que no espiritismo, sexo não existe para os espíritos. Então aqui a igualdade é de direitos, mas existem diferenças nas obrigações do homem para com a mulher. Eu não estou querendo entrar em nenhuma seara, mas é importante dizer que o que está sendo enaltecido em um texto escrito há 2.500 anos atrás são os valores morais, independente se é para o homem, se é para a mulher. Isso é o belo, isso é o que deve ser louvado, isso é o que sustenta o lar, isso é o que sustenta as dificuldades, isso é o que faz ultrapassar todas as questões. Não é isso, professor? E Elahá, vocês que são casados há mais tempo. Não tem a menor dúvida. E, inclusive, tem aqui uma observação de Sumussi. Ele diz assim: esta mulher virtuosa que o Álvaro descreveu está mais perfeita que o homem de bem do Kardec. Essa é a mulher do homem de bem. Essa é a mulher do homem de bem. É a mulher do homem de bem. Eu acho que sim. Essa mulher foi feita por Salomão para que depois reencarnasse para chegar no Evangelho e ser a esposa do homem de bem. Poxa, a gente não falou do Halid. Eu queria falar um pouquinho só. Um minuto. Que o Halid é o seguinte: quando um homem casa com uma mulher e ele não tem filhos, então a lei de Moisés diz que ela poderia então casar com o irmão mais novo dele se for solteiro. Ou se não for solteiro, ele fica casado com ela, mas ele coabita com a cunhada para que o irmão dele tenha descendência. Isso está na Torá. Só que isso não é praticado hoje. Então, quando você tem famílias mais rígidas e tal, que acontece o falecimento de um irmão, que a cunhada não teve filhos com ele, não é? A mulher não teve filho com ele. O irmão mais novo já vai na cunhada e diz: você está liberada do voto do Halitza, tá? Porque ele pode, mas a gente não pratica isso. Então, existe, mas eles dispensam a cunhada desse tipo de situação. Isso aí, naquela época, era por conta da linhagem, né? Da minha linhagem,
da sequência da família, a qual se pertence. Hoje isso não tem assim. Né? Toledote, né? Essa questão de Toledote, quais eram as famílias de onde provinham, as tribos, essa coisa toda. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou... Essa coisa aí tinha que garantir. Hoje não tem mais, tá bom? Então, essa lei aí, chamada de Levirato, e que no judaísmo a gente chama de Halitza, eu nem sabia que era Levirato também, sabia? Né? Essa Halitza. Muito bem, era só isso. Eu quero dar parabéns ao Álvaro e parabéns ao professor Severino, que eles conseguiram hoje ler 4 versículos. Não, chegou aos 5. Nós conseguimos chegar até os 5, Aliás, finalmente foi um Pentateuco. Não, chegou, a gente raspou os 5, porque tem umas coisas aí que se ele não tiver terminado de construir a casa, se ele tiver casado novo, tem uma série de condições que ele não pode ir para a guerra, não é só essa, não. Bom? Semana que vem, se você quiser, começa por aí, daqui 15 dias, lá. Ok, se Deus permitir. É com você, Adriano. É com Alvinho, então, prece de encerramento. Então, vamos lá. Ine matov umanaim, shevet achim gam yachad. Como se faz verdadeira felicidade? Quando irmãos se sentam junto ao entorno de uma mesa, onde os interesses se encontram voltados ao plano espiritual, a fraternidade entre os corações, onde a felicidade e as disputas se põem de lado para que possamos confraternizar em harmonia, o aprendizado, o estudo, as observações do plano espiritual. Que cada um desses estudos possam adentrar aos nossos corações, deixando as marcas profundas em nosso espírito, deixando a ligação dos ensinamentos de uns para com os outros em laços eternos, que jamais se apagam na memória e na história. Que a conjuntura desses estudos e o propósito se coloquem em práticas de caridade, que se tornem na vida de todos nós o exercício e a procura sincera da continuidade de nossos dias, trabalhando na seara de Jesus. E que os amigos que recolhemos durante estes estudos, durante essas longas mesas de discussão, de fraternidade, possam efetivamente se eternizar na sinceridade do amor de uns pelos outros. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de perseverar em Tua obra, reconstruindo o meu espírito a cada dia. Obrigado pelos bons amigos que colocastes para deixar o exemplo do esforço, o apoio nos momentos de dificuldade e a certeza que os teus braços se estenderão através daqueles que se encontram ao nosso entorno, que encontraremos a tua compaixão e o teu amparo em nome da caridade, no exercício da fraternidade, e que esses momentos se multipliquem a todos aqueles que têm fome do Espírito, sede de água viva, pois diante dos amigos, diante da fraternidade e diante da reflexão profunda de teus ensinamentos, temos descoberto melhores caminhos para trilharmos na vida por esses dias, construindo a vida eterna. Que assim seja.